Eu quero saudar os meus irmãos aqui presentes e os que estão em seus lares a partir deste momento, acompanhando nosso culto, prestando seu culto ao Senhor. Eu vos saudo com a santa graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Quero os convidar neste momento a abrir junto comigo a santa palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Iremos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 18. Aqueles que puderem ficar de pé neste momento, fiquem em reverência à leitura da palavra de Deus. Todos encontraram o texto, amém, meus irmãos? A santa palavra de Deus nos diz assim: em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar neste momento, mais uma vez. Bendito Deus, nosso Pai, que neste momento está no céu. Por meio de Cristo, Senhor, o qual está à tua direita, Senhor, é que eu te busco em oração neste momento. Te rendo graças, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, o qual, Senhor, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nesse sentido, Senhor, temos acesso ao céu, a ti, ó Deus. Neste momento também, ó Pai, nós te pedimos pela leitura da tua palavra, pelo texto, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Me usa como instrumento, como canal para a tua igreja, para que o teu povo, Senhor, venha a ser edificado diante da tua palavra. É assim que eu te oro, meu Deus, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, estamos aqui diante de um texto que está no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 ao 18, como acabamos de ler. Para compreendermos melhor
o texto que fiz a leitura, meus irmãos, se faz necessário analisarmos aqui um pouco alguns versos do capítulo anterior, do capítulo 9, o qual Jesus, ele cura ali um cego de nascença. E este homem, ele vai ser levado para ser interrogado pelos fariseus, os quais o questionavam sobre a pessoa ali que o curou. Então, o homem agora com seus olhos abertos, curado por Cristo, passa a ser interrogado. E as perguntas são essas: quem foi que fez isso a ti? Ele, meus irmãos, diz o seguinte, que foi um profeta. Você pode ver isso no verso 17 do capítulo 9. Ele também vai dizer que este homem era um homem que temia a Deus. Está no verso 31, ali do capítulo 9 de João. E também vai dizer que esse homem era um homem de Deus. No entanto, os fariseus furiosos ali diziam que esta pessoa, Jesus, meus irmãos, não era de Deus. Está no verso 16 aqui do capítulo 9. Dizem que Jesus também era um pecador. Verso 24 do capítulo 9. Diziam também que não era discípulo de Jesus. Aqui estão os fariseus interrogando o cego. Diante disto, os fariseus, agora eles vão passar a expulsar ali o homem que antes era cego. Está aqui no verso 34, capítulo 9. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Por que, meus irmãos, eles fizeram isso? Porque eles tinham decidido, junto com o Sinédrio ali, que se qualquer homem estivesse confessado a Jesus, seria expulso dali. Isso está no verso 22 do capítulo 9, o finalzinho. Ó. Se alguém confessar ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E o interessante é que este homem ainda não tinha confessado a Jesus. Só falou das características daquele homem que havia ali o curado. Portanto, Jesus, sabendo agora que esse homem fora expulso, o que ele faz? Ele vai ao encontro deste homem que antes era cego. Você pode ver aqui no verso 38, e quando Jesus chega ali diante dele, ele faz o quê? Ele adora ao Senhor. Então, a partir do verso 39 até o capítulo 10, fizemos a leitura até o verso 18, meus irmãos, Jesus tem como propósito ali central falar aos fariseus, como também aos seus discípulos e ao próprio homem que agora está curado, meus irmãos, que ele veio para dar vista aos cegos espirituais e para dar sua vida às suas ovelhas naquela cruz. Então, diante destes versos do capítulo 9, que descrevi agora para os meus irmãos, vamos perceber, meus irmãos, que de fato o capítulo 10, que fizemos a leitura, do verso 1 ao 18, é uma continuação do capítulo 9, onde Jesus mostrará que ele é o bom pastor, ele é a porta da salvação e que ele dá vida por suas ovelhas e sua igreja. Antes do nosso primeiro ponto aqui, meus irmãos, que está do verso 7 ao verso 10 do capítulo 10, vamos aqui ver um pouco do verso 1 ao verso 6 do capítulo 10. Coloque seus olhos agora sobre o texto que fizemos a leitura e vamos observar aqui, meus irmãos, os primeiros 3 versos aqui do capítulo 10. Cristo, continuando a conversa, ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no abrisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que Jesus passa a dizer aqui a partir do verso 1 tem como objetivo alertar, sobretudo, os fariseus, os quais haviam ali expulsado aquele homem que agora foi curado por Cristo. Então, o objetivo aqui de Cristo é esse. Sabemos que estavam ali também os discípulos de Jesus, como também aquele homem que agora foi curado. Mas, meus irmãos, o objetivo central de Cristo é alertar os fariseus, é chamar a atenção deles, sobretudo, que ele ali, ele é o salvador das suas ovelhas, o salvador do seu povo. Não é à toa que tem aqui a frase que Cristo diz no verso 1, ó, eu vos digo. Quando ele diz aqui eu vos digo, é uma palavra diretamente para aqueles fariseus que estavam ali. E ele, continuando no verso 1, ele diz, não é?
O que não entra pela porta no abismo das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Uma observação que eu quero fazer aqui. O que era um aprisco ali nos tempos de Jesus? Era um curral sem cobertura, no campo aberto. Tinha muros de pedras brutas. Naquele local ali, meus irmãos, havia também uma porta muito forte e pesada. Os judeus ali da época de Jesus, as famílias, eles levavam ali as suas ovelhas para este curral. Eles contratavam um porteiro para ficar na porta, para que, sendo assim, tomasse conta das suas ovelhas. E o interessante é que aqui não tem só um pastor. Vários pastores levavam suas ovelhas para o curral ali, para aquele, o porteiro ali tomar de conta. Por que ele faz isso? Porque as feras ali na Judéia, meus irmãos, a gente se lembra, não é, que o rei Davi, ele livra uma ovelha do urso. Estão lembrados disso? Então havia feras ali e os campos eram rochosos. E para criar as ovelhas ali, não dava certo. Sendo assim, eles faziam aquele curral, contratavam um porteiro e colocavam ali, meus irmãos. Então, continuando no verso 2 aqui, Jesus passa a dizer: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta, o que não sobe por outra parte, é o verdadeiro pastor. Vejam bem, a porta ali, meus irmãos, do curral ali, do aprisco, estava fechada, não tinha outro acesso. Tinha que entrar pela porta. Aqueles que entravam por outra parte só poderiam entrar escalando ali os muros. Esses eram chamados de ladrões e salteadores. Mas o pastor das ovelhas, ele conhecia o porteiro. Sendo assim, ele podia entrar. Ele tinha acesso ali ao aprisco às suas ovelhas. No verso 3 diz: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para o verdadeiro pastor, de fato, o porteiro abria a porta. E as ovelhas conhecem o seu pastor, como também o pastor conhece as suas ovelhas. No verso 4 e 5 agora, depois que o pastor chega e tira as ovelhas do aprisco, todas que lhe pertencem vão para o campo. O verso 4 diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vão adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, ou seja, o ladrão e o salteador. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. No tempo de Jesus, a observação que eu quero fazer aqui, o pastor retornava todas as manhãs para tirar suas ovelhas do aprisco. Todas as suas ovelhas conheciam a sua voz, e o pastor seguia à frente das ovelhas e elas o seguiam. No mundo oriental, os pastores ali das ovelhas, eles seguiam à frente. E as ovelhas, ao ouvir sua voz, porque elas conheciam a voz do seu pastor, e o interessante é que dentro desse curral havia várias ovelhas. Ali não ia só um pastor, ia vários pastores. Mas quando o pastor chegava e falava, a sua própria ovelha escutava a sua voz. E só a seguiam as que lhe pertenciam. Então ele conduzia ali na frente. No mundo ocidental é diferente. Os pastores, eles vão, as ovelhas vão à frente e ele vai atrás, tingindo ali as ovelhas. Já no oriental, ele vai à frente e conduz as suas ovelhas. Bem, Jesus aqui, meus irmãos, ele conta esta parábola aqui, no verso 6 nos diz: mas eles não compreendem o sentido daquilo que ele lhes falava. Eles não vão compreender. Eles não vão compreender. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor, o qual dá sua vida pelas ovelhas. Entretanto, meus irmãos, a partir de agora, Jesus também vai nos mostrar que os fariseus, de fato, são ladrões e salteadores e mercenários. Dito estas palavras introdutórias agora, vamos para o nosso primeiro ponto do nosso sermão, que está do verso 7 ao verso 10. Me acompanhe aqui. Em primeiro lugar, então, veremos que Jesus é a porta da salvação. Jesus, ele vai dizer ali aos fariseus e os seus discípulos que estavam com ele também, e vai reafirmar ao cego que agora está curado que ele é a porta da salvação. Olha o que ele diz no verso 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 8 ele diz:
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. Jesus aqui explica, meus irmãos. Ele vai explicar aqui. Nestes versos, Jesus passa a afirmar de uma forma mais coerente que ele é a porta das ovelhas, ou seja, só nele, meus irmãos, havia esperança para aquela nação ali, para o seu povo. Então, os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Aqui Cristo está se referindo, claro, aos líderes religiosos, aos fariseus, que roubavam a verdade de Deus, assaltavam o caminho verdadeiro para a vida eterna. Lá em Mateus, capítulo 23, verso 13, Jesus diz o seguinte, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Foi o que eles fizeram com o homem que Cristo curou. Fizeram o quê? O expulsaram, no verso 34 aqui do capítulo 9, porque ele não lhe deu ouvido, não seguiu as ideologias ali dos fariseus, as leis que eles estavam colocando, a carga sobre as costas ali dos judeus, meus irmãos. No verso 9 ao verso 10, Jesus aqui vai enfatizar de novo ser a porta. Olha o verso 9, olha para a sua Bíblia aí. Ele vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Essa palavra aqui, eu sou, é muito importante. Quando ele diz isso, meus irmãos, ele quer dizer que é a única porta de passagem para a salvação eterna. Nele, somente nele, se encontra a salvação para o seu povo. Naquele contexto ali, ele diz: olhem para mim, eu sou a porta. Eu sou a única saída para vocês ser salvo. E os fariseus começam a olhar ali, e o homem de fato reflete isto. Porque antes aquele homem ali, ele foi expulso, foi rejeitado. Mas Cristo ali, meus irmãos, vai ao seu encontro. Ele acolhe aquele homem. Meus irmãos, a gente descobre, meus irmãos, daqui, que o fator principal na vida deste homem aqui, do homem que antes era cego, não era a cura, mas a salvação eterna. A salvação eterna era o fator principal deste homem. Cristo queria ali o resgatar, como fez ali com o cego Bartimeu, como fez também ali com a mulher do fluxo de sangue. Todos estes, Cristo diz: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O propósito de Cristo, meus irmãos, é conduzir as suas ovelhas como uma porta de entrada para o reino eterno, para o céu, para a eternidade. No verso 10, ele diz então: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto Jesus é a porta da salvação, os religiosos de sua época ali, os fariseus, são chamados de ladrão, de salteadores, os quais roubam e matam e destroem, e distorcem o caminho eterno para a salvação. Vale ressaltar aqui que o ladrão aqui que Cristo diz são os fariseus, não é o diabo. Muitos interpretam esse texto aqui de João 10:10, e diz: o ladrão, o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Mas aqui especificamente, o apontamento de Cristo é diretamente aos fariseus. É eles que estavam ali distorcendo a verdade do Senhor, o caminho eterno. E Cristo deixa isto bem claro para eles, esta verdade. Ao contrário deles que queriam conduzir o povo, meus irmãos, a si mesmo, a sua religião, Cristo veio para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Este relato você pode ver em Mateus 15:24. Jesus veio para o remanescente, os quais eram conhecidos dele. E este remanescente também os conhecia pela fé. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que aprendemos aqui destes versos 7 até o verso 10? O que aprendemos aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, é que esta realidade do tempo de Jesus se parece com a nossa, onde muitos líderes religiosos têm conduzido a palavra de Deus de uma forma errada, de uma forma contrária do que as Escrituras nos ensinam. Meus irmãos,
tem roubado e destruído muitos, tem invertido o caminho que conduz a Deus, aos seus próprios caminhos, são avarentos. Meus irmãos, saibam que só há um meio pelo qual o pecador seja salvo. Só há um meio, só há um caminho e só há uma porta. Qual é? Jesus Cristo. Só Jesus. Só Ele é a porta de entrada para os céus de glória. Por isso que ele diz no verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Olhem para mim, eu sou a porta da salvação. Cristo diz aqui. Então várias portas existem neste mundo em que vivemos. Muitas até atraentes para o pecador. Mas só Cristo conduz o homem à vida eterna, meus irmãos. E esta porta, vale ressaltar, é apertada. Uma certa vez, Jesus passava ali em algumas cidades, em caminho a Jerusalém, e alguém lhe pergunta se seriam poucos os que seriam salvos ali. E Jesus lhe responde. Este relato está lá em Lucas 13, 24. Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Quem é essa porta estreita? Jesus. O caminho do mundo é um caminho largo. É um caminho que satisfaz o pecador. O caminho de Cristo, a porta apertada, meus irmãos, requer de nós santificação. Requer de nós mortificação da carne. Meus queridos irmãos, sendo assim, devemos saber que não há outra porta, outro caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Só há um que é Jesus Cristo, homem. Só Ele, meus irmãos, é o acesso para os céus. Outras portas e outros caminhos existem, como Salomão diz, mas há caminhos que para o homem é caminho de morte. Lá em Provérbios 16, 25 e lá em Provérbios 14, verso 12. Por duas vezes o rei Salomão diz que há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas ao fim é caminho de morte. Então, meus irmãos, que esta verdade fique em nossos corações, que Jesus Cristo, Ele é a única porta que nos conduz de passagem para o céu eterno. Em segundo lugar, meus irmãos, agora, do verso 11 até o verso 13, vamos ver que Jesus é o bom pastor. Jesus agora, meus irmãos, a partir do verso 11, passa a enfatizar que ele, além de ser a porta, também é o pastor, e o bom pastor, o qual dá a sua vida pelas ovelhas. Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa palavra aqui, meus irmãos, dá, tem um significado, meus irmãos, de ele fazer de benefício pelas ovelhas. É como benefício que ele faz ali às suas ovelhas. O pastor do qual os profetas falaram. Os profetas do Antigo Testamento, eles falam sobre este pastor. Ezequiel 34, verso 23, eu vou ler aqui para os meus irmãos, diz o seguinte, ó, profeta Ezequiel, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Quando ele diz o servo Davi, ele está se referindo ao Messias, a Cristo, o qual vem ali da linhagem de Davi. Davi também, meus irmãos, o rei Davi, no Salmo 123, vai relatar sobre esse pastor, Jesus, que vinha adiante ali. Outra observação que eu quero fazer é sobre esse adjetivo bom. Quando Jesus diz aqui, eu sou o bom pastor. Essa palavra aqui, meus irmãos, na língua original é kalos. Ela tem o significado de maravilhoso. Então, o apóstolo João relatando aqui, ele diz, Jesus, ele é o maravilhoso pastor. Ele é aquele que está convosco, fazendo maravilhas sobre vossas vidas. No verso 12, enquanto Jesus, o bom pastor, protege as suas ovelhas, o mercenário aqui, meus irmãos, ele faz o quê? Ele as abandona. Ele dispersa. Olha o que diz aqui, verso 12. Ó. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e fogem. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, meus irmãos, foge, não tem amor. Ele foge, não tem amor.
pelas ovelhas. Ele ama a si mesmo. Por isso que não protege as ovelhas. Eles não a amam, não colocam, meus irmãos. Eles colocam a lei acima do amor ao próximo. Se consideram sucessor de Moisés. Os fariseus ali, o qual Cristo agora, neste momento, os chama de mercenário, eles queriam sentar ali na cadeira de Moisés. Mateus 23, verso 2, a gente vê esse relato. Então, Cristo, ali no verso anterior, ele chama esses fariseus de ladrões e salteadores. Agora ele passa a falar deles como mercenários, meus irmãos. E Cristo, ele os repreende, como podemos ver lá em Mateus, capítulo 23, verso 14. Me acompanhe, por favor. Diz o seguinte, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Qual o interesse desses mercenários aqui, meus irmãos? De fato, não era nenhum. Esses fariseus não eram nenhum. O que eles fazem aqui com este homem que havia sido curado por Jesus? Eles o expulsam. O que eles fizeram ali com o homem que estava ali, o paralítico do tanque de Betesda? Nada. O que eles fizeram ali mediante aquela mulher que estava adúltera? Nada. Eles não tomam conta das ovelhas que Deus entregou. Mas Cristo, o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. E as ovelhas de Cristo, meus irmãos, o que elas fazem então? Elas o seguem. Elas o seguem, porque ele de fato é o bom pastor. E o que aprendemos aqui, em segundo lugar? Podemos aplicar em nossas vidas. O que aprendemos aqui, meus irmãos? Do verso 11 até o verso 13, é que Jesus é o nosso sumo pastor. Ele é o nosso sumo pastor. Amém, meus irmãos? Ele é bom. Ele tem nos protegido. Você é uma prova disto. Você está vivo. Porque o bom pastor tem nos protegido. Meus irmãos, do mal, ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada ovelha dele. Ele tem nos livrado dos mercenários. Davi, o rei, meus irmãos, ele está consciente deste fato, que o pastor, ele livra os seus. Lá em Salmos 23, se os irmãos quiserem me acompanhar, Salmo 23, um salmo bem conhecido, nosso, do verso 1 ao 4, o rei Davi nos diz isto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. O nosso sumo pastor, meus irmãos, nos protege, nos guarda. No mesmo capítulo de João, aqui 10, no verso 27 ao 28 também, olha o que nos diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos guardados no Senhor. O bom pastor, ele nos guarda. Então, mesmo que o mundo venha rejeitar a igreja, desprezar você, saiba que o bom pastor sempre estará ao seu lado. Ele não desiste de você, meus irmãos. Ele não desistiu daquele homem que foi expulso ali da sinagoga. Logo após ele ser expulso, Cristo vai ao seu encontro e ele crê em Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, somos nós. Às vezes pensamos que estamos desamparados neste mundo. Entramos em crises, mas tenha fé, acredite, o bom pastor está ao teu lado, te protegendo sempre. Ele é capaz de dar como ele deu, ou seja, a sua vida por você. Esse Jesus, esse é o verdadeiro amor, meus irmãos, que está em Cristo. Lá no Salmo, meus irmãos, 95, verso 7, se os irmãos quiserem me acompanhar, vamos ver que Jesus nos guarda em suas mãos. Salmo 95, verso 7, ó. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto,
e ovelhas de sua mão. Ele, com as suas poderosas mãos e soberanas, ele nos protege. Como um pastor ali de ovelhas, protegia as suas ovelhas. A ovelha é um animal frágil, precisava ser cuidada pelo seu pastor. Meus irmãos, da mesma forma, Cristo cuida de mim e de você. Em terceiro lugar, meus irmãos, agora, vamos para o nosso último ponto aqui. Vamos agora para os versos 14 ao 18. Aqui vamos ver que Jesus, como bom pastor, ele doou a sua vida por suas ovelhas. Ele, como bom pastor, doou a sua vida por suas ovelhas. Do verso 14 ao 18. No verso 14, meus irmãos, Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Vale ressaltar aqui que 4 vezes aqui, meus irmãos, o verbo conhecer é usado. No verso 14 e no verso 15. Isso, meus irmãos, enfatiza aqui que, de fato, Cristo conhece as suas ovelhas. E ele diz aqui que, como o Pai lhe conhece, e ele conhece o Pai, isso é um amor, meus irmãos, ali entre o Pai e o Filho, ele conhece você, ele conhece as suas ovelhas, e nós também a conhecemos, meus irmãos. A ideia deste verso 14 e 15 é que, do mesmo modo que Jesus, meus irmãos, que Deus conhece Jesus, ele nos conhece, como já citei aqui. E este relato podemos ver quando o apóstolo Paulo escreve ali a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ali no verso 19. Se os irmãos quiserem comigo me acompanhar. Diz o seguinte, ó. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele diz, meus irmãos, também, ali indo para o nosso texto de novo, João capítulo 10, verso 16, que ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele disse que tem outras, ou seja, suas ovelhas não apenas estão ali em Israel, mas em toda a parte do mundo. Meus irmãos, estão lembrados da visão que o apóstolo João ali tem, em Apocalipse 5, verso 9, que todas as tribos e nações naquele grande dia estarão com o Senhor? Então, meus irmãos, as ovelhas de Cristo não se resumem apenas ali à comunidade de Israel, mas a todo mundo. Mais na frente nós vamos ver o apóstolo Paulo sendo grande missionário, pregando uma palavra ali em toda a Ásia, chegando na Europa, meus irmãos. Então Cristo, ele vai atrás dessas ovelhas, como veio a Caruaru, como veio a mim e a você. E hoje somos salvos por meio de Cristo, meus irmãos. D.A. Carson, um grande comentarista, diz o seguinte, ó: o bom pastor Jesus, ele conduz suas ovelhas para fora do aprisco e as guia para o seu rebanho. Jesus, então, tira as suas ovelhas do paganismo, do legalismo e traz para si, para o seu rebanho eterno, universal, para a igreja que está em todo o mundo. Hoje, eu e você fazemos parte da igreja universal que está em todo o mundo, meus irmãos. E, de certa forma, Deus, através do Espírito Santo, está juntando o seu povo. Ele está buscando seus eleitos, até completar o número exato. Sendo assim, Cristo voltará para nos buscar. Naquele grande dia estaremos com o Senhor, meus queridos irmãos. A igreja precisa crer nisto. Mas Cristo, continuando, diz o seguinte aqui no verso 17, ó: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Verso 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Cristo aqui, meus irmãos, nesses 2 versos aqui que acabamos de ler, finais aqui,
ele vai de fato ali, meus irmãos, resumir a sua mensagem, o seu objetivo, que era de dar sua vida, doar sua vida pelas ovelhas. Ele é diferente do mercenário. Ele é diferente do ladrão e salteador. Cristo, ele protege suas ovelhas e não só protege, mas também ele dá sua vida. E o interessante aqui nesses dois versos é que ninguém tira a sua vida. Cristo deixa claro isso no verso 18. Olha. Ninguém a tira de mim. Ele diz, não adianta vocês me perseguirem, fariseus, judeus. Vocês não podem me matar. O pecado não pode me matar. Pilatos não pode me matar. Roma, o Estado não pode me matar. Eu mesmo vou doar a minha vida. Que prova de amor. Que prova de amor pelas ovelhas. Por aqueles que o Pai lhe deu. E este ato, meus irmãos, se consume ali na cruz, como bem sabemos. Foi ali que ele pagou o alto preço por suas ovelhas, por suas igrejas, por sua noiva, a qual ele vai voltar e vai encontrar com sua noiva. Foi ali na cruz que Cristo concretizou este ato. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, em terceiro e último lugar? E eu quero que este ponto, além dos dois anteriores, fique em sua mente, que faça morada em vossos corações. Aprendemos aqui, meus irmãos, do verso 14 ao 18, nesses versos finais do nosso sermão, que o objetivo central de Cristo, de fato, é de mostrar a todos ali, meus irmãos, que ele veio à terra com o objetivo de doar a sua vida. Não é em vão, meus irmãos, que por 4 vezes aqui, no capítulo 10, ele fala sobre isto, doar sua vida. Me acompanha aqui, ó, verso 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 15, o que ele diz aqui, ó, que ele, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida. A palavra doar de novo. No verso aqui, meus irmãos, 17, ele também diz, ó, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. E no verso 18 também ele diz, ó, eu espontaneamente a dou. Então o principal objetivo de Cristo aqui, ao falar aos fariseus, era despertar neles, meus irmãos, que ele, o Cristo de fato, ele veio com este objetivo, de dar sua vida por suas ovelhas. A ideia aqui, meus irmãos, é que as ovelhas estavam correndo perigo, como nós, hoje, muitos, quer dizer, antes nós, estávamos também correndo perigo. Estávamos antes condenados ao inferno. Satanás nos perseguia, meus irmãos, para nos tragar. Entretanto, o bom pastor, Jesus Cristo, meus irmãos, nos protege em defesa das ovelhas. Ele vai naquela cruz e morre. Ali vence o inferno. Ele vence Satanás na cruz. Sendo assim, suas ovelhas, hoje, todos nós estamos seguros em Cristo. Eu e você estamos seguros em Cristo. Não tema a morte. Não tenha medo da morte. Cristo venceu a morte na cruz. Não tenha medo do inferno. Cristo venceu o inferno na cruz. Hoje temos acesso direto ao céu. Por meio de Cristo, meus irmãos, não havia outro meio para salvar suas ovelhas. Não havia outro meio para salvar suas ovelhas. A sua igreja, só a cruz. Só a cruz. Onde um certo dia o Filho de Deus foi pendurado. Foi sacrificado, meus irmãos. Como sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Só este ato poderia extinguir a ira de Deus sobre mim e sobre você. Só este ato bondoso, gracioso de Cristo na cruz pode extinguir a ira de Deus que nos condenava ao inferno. Cristo na cruz nos salvou. Aleluias. Glórias a Deus. Cristo na cruz nos salvou, meus irmãos. Então, a ira de Deus ali foi, meus irmãos, derramada em seu Filho, para que hoje todos nós tenhamos paz e reconciliação com Deus. Acesso com Deus, podemos orar, podemos chegar diante do Deus Santo por meio de Cristo, o qual intercede por nós. Hoje temos vida eterna, pois um dia um justo morreu pelos injustos. Hoje somos justificados por Cristo. Hoje somos agraciados
por Cristo. E a prova, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo, ele foi aceito ali pelo Deus Pai, é que ao terceiro dia, um dia como este, um domingo, ele ressuscitou. Glórias a Deus. Ele ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai. Cristo ressuscitou. Amém, meus irmãos. Ele vive, ele reina pelos séculos dos séculos. E não vejamos a hora, meus irmãos, de se encontrar com o Senhor. Você anseia pela volta de Cristo? Aquele dia estaremos com o Senhor. Não existe mais pandemia ali. Não existe mais choro. Não existe mais dor. Não existe mais medo, pois somos carnais e temos medo. Não existe, pois estaremos com o Senhor de eternidade a eternidade. Tudo isso, meus irmãos, é uma prova de amor. É graça. O que fizemos para merecer isto? Nada. Examine sua vida. Olhe para si mesmo. O que foi que eu fiz para merecer este ato gracioso? Nada. Isto é graça, isto é amor por ovelhas perdidas, indignas de salvação. Cristo nos salvou, meus irmãos. William Barclay, o grande comentarista, diz o seguinte, ó: Jesus não foi como um animal para o matadouro, o qual era arrastado contra a sua vontade. Um animal, quando vai para o matadouro, ele vai contra a sua vontade. Ele é arrastado. Jesus, ele se entregou voluntariamente à morte. Ele vai àquela cruz, ele se entregou, pois a morte não pôde com ele. A morte não pôde o matar, pois ele não pecou, ele foi santo. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Cristo não pecou. E ali ele diz ao Pai: está consumado, foi feito. A tua tarefa, meu Pai, eu cumpri. Hoje tem um povo aqui para te dar. Amém, meus irmãos? Concluindo aqui, eu quero que essas três verdades fiquem em nossas mentes e vocês guardem em vossos corações. Que Cristo é a única porta da salvação. Que Cristo, como pastor, ele protege as suas ovelhas. E que Cristo, meus irmãos, ele como pastor, ele doou sua vida por todos nós e por suas ovelhas. Amém, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor neste momento. Nosso Pai, bendito e amado Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Senhor, te damos graças pelo teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho que encarnou e como um homem Deus, Senhor, com as suas naturezas, Senhor, com as duas naturezas, ele viveu aqui na terra o estado de humilhação. E foi aquela cruz, Senhor, com o propósito de nos salvar, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu Filho, pelo nosso substituto, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor ressuscitou o seu Filho. Cristo ressuscitou. Glórias ao teu nome, Senhor. Ele está vivo, ele reina. Esta é a esperança da igreja. Pois como ele ressuscitou, Senhor, um dia estaremos com ele com novos corpos incorruptíveis e estaremos de eternidade a eternidade, Senhor, contigo, meu Deus, e com Jesus, Senhor, no novo céus e na nova terra. Tudo isso, Senhor, a tua igreja precisa reconhecer que é por graça. Obrigado, Senhor. E que esta palavra, Senhor, fique em nossas mentes nesta manhã, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, guarde essa palavra no mais profundo de seus corações. Faz isso, meu Deus, por meio do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar